Paulo ele só queria apresentar o reino de Deus para as pessoas, ele só queria abrir mão de seus desejos e concluir a obra que Deus chamou ele para fazer. E aí, Paulo, ele amava a sua igreja, ele não era apenas um instrutor, ou seja, ele era mais do que um instrutor, ele era um pai espiritual para a igreja. O amor motivado pelo modo de viver o evangelho. E agora a gente vai falar como que Paulo mostrava isso, como que Paulo vivenciava isso com a igreja. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois nele ele viu o fruto do seu ministério. Os versículos 5 ao 10 da nossa leitura bíblica em classe, mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. E o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que o evangelho, ele não é apenas um discurso, como a gente está falando em várias lições. O evangelho não é só uma teoria, o evangelho é prática. Não adianta você virar da boca para fora e falar assim: eu acredito em Jesus, eu amo Deus, eu tenho Deus no meu coração, como as pessoas falam. Muitas pessoas falam isso: eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus, mas continuam fazendo as coisas erradas. Mas como entender isso? Que amor é esse? Que crença é essa que as pessoas têm? Elas de fato acreditam em Deus ou elas não acreditam em Deus? E aí eu posso te falar: não acredito. Por quê? Toda crença, ela é baseada na obediência. Se você crê, você vai obedecer. Não existe a probabilidade de você acreditar em algo e não obedecer, não fazer aquilo. Não existe a possibilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 2 controles aqui na minha mão, 2 controles. E aí eu viro e falo assim: esse controle pequeno aqui, vocês estão comigo? Amém? Esse controle pequeno aqui é melhor do que esse grande, é muito melhor, eu tenho certeza disso, é muito melhor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o controle grande. O que esse gesto significa? Significa que eu não acredito de fato no controle pequeno, porque se eu acreditasse com toda certeza no controle pequeno, eu ia escolher o controle pequeno, eu não ia escolher o grande. Então, se eu acredito no controle pequeno, eu vou pegar o controle pequeno, porque eu acredito que funciona muito melhor do que o grande. Isso é só uma analogia para vocês entenderem que muitas pessoas, elas dizem que acreditam em Deus, dizem que amam a Deus, mas não escolhem a Deus, mas não obedecem a Deus. Elas estão escolhendo aquilo que elas querem escolher, aquilo que proporciona maior desejo ao seu coração, maior desejo à sua carne, aquilo que os seus olhos estão dizendo que é melhor, mas não o que sua fé está dizendo, não o que a palavra está dizendo. Então, as pessoas, elas tendem a imaginar que a vida com Cristo é teórica, mas não é. A vida com Cristo é totalmente prática. Se você diz que acredita, você tem que obedecer e tem que praticar, vivenciar isso no seu dia a dia. Amém? O amor de Deus, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Igreja local, por exemplo, é essa igreja aqui que nós estamos congregando. Num tempo 1.3, num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou. E aí, pessoal, eu quero dar uma pausa aqui. É interessante porque eu até grifei essa parte. O que significa a igreja para vocês?
o que é a igreja para vocês? Quero que vocês respondam, tá? Não é uma pergunta retórica, mas podem responder para a gente tornar aqui dinâmico. Quem pode dizer? Comunhão? Boa. Outra pessoa. O que é a igreja para vocês? O que é isso aqui que vocês veem toda quarta, sexta e domingo? O que é a igreja? Lugar de alegria, mesmo com tanto problema na vida. Boa. Mais alguém? A igreja é um corpo. Tem mais intimidade com Deus. E aí? Mais alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? O que é a igreja? Amor. Boa. Então, gente, igreja, vocês estão certos. Aqui a questão não é se está certo ou errado. Vocês falaram muito bem. Igreja é tudo isso. Por que vocês vêm para a igreja? Já pararam para pensar isso? Por que vocês estão aqui toda quarta, sexta e domingo? O que vocês fazem aqui na igreja? O que vocês entregam na igreja? O que vocês recebem quando vem à igreja? Porque é muito importante isso. Além de você receber, você tem que se propor a oferecer, a entregar algo, a deixar algo, a dar algo aqui na igreja. Porque o evangelho não é o evangelho só de receber, mas é o evangelho mais de dar do que receber. Beleza? Você dá a sua vida, você dá o seu tempo, você dá o seu culto, sacrifício vivo ao Senhor. Beleza? Você dá amor para as pessoas. É muito mais do que só receber. Quem prega que o evangelho é só receber coisas, esse evangelho é um evangelho sem raiz, é um evangelho raso. Fuja desse evangelho, em nome de Jesus. Mas a igreja, agora, igreja é tudo isso que vocês falaram. Uma pergunta: quem colocou vocês aqui dentro dessa igreja local? Quem trouxe vocês para cá? Jesus trouxe você? Jesus trouxe Davi. O Espírito Santo trouxe a irmã Cláudia. Espírito Santo. Mas quem? Deus. Alguém veio pela própria vontade, pelas próprias pernas aí? Então, galera, uma coisa. Deus tem que direcionar a sua vida. Deus tem que direcionar tudo. É o Espírito Santo quem conduz tudo. Ah, Breno, eu vou para aquela igreja ali porque o louvor é bonito, a palavra é bonita, o ambiente é agradável, tem fulaninho. Irmão, você está indo pela sua própria vontade. Você está indo pelo seu próprio desejo. Você tem que ir na igreja, se estabelecer raízes numa igreja, quando Deus mandar você estabelecer raízes. E aí eu vejo muita gente querendo trocar de igreja ou querendo ir para uma outra igreja porque tá bom, tá melhor. Receber. A pessoa que tem esse pensamento, ela só procura em receber. Porque uma pessoa que procura em oferecer, em dar, ela vai para uma igreja que precisa ser estruturada, que precisa ser desenvolvida. O louvor ainda não está muito bom, a palavra ainda não está muito boa, precisa de ajuda no corpo dos obreiros, precisa de ajuda no Ministério de Dança. Então você está indo para a igreja direcionada pelo Espírito Santo e você não está preocupado só em receber, mas você está preocupada em desenvolver o ambiente, em agregar, somar junto com a igreja, com o corpo. Esse é o pensamento do cristão maduro. E aí, esse é o lugar que Deus nos plantou. Só troca de igreja se Deus mandar. Só troca de igreja se Deus falar o teu coração. Só vá para uma outra igreja, um outro ministério, se Deus confirmar o teu coração. Amém? Não fique vivendo de oba-oba, beleza? Se você não vai criar raízes em nenhum lugar. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos. Quem falou de comunhão aí, ó? Com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-los na igreja local em que congregamos. Vamos lá para o tópico 2 agora. Tópico 2. O amor
Amor e fé na igreja. 2.1. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para convosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Jonas vai colocar aí para vocês observar esse versículo. Ainda sendo pecadores, Deus provou o seu amor para conosco, entregando Cristo Jesus, que morreu por nós. Romanos 5, 8. Ou seja, você não fez por merecer. A salvação não é merecimento, beleza? Deus não te salva porque você merece. Salvação não é por merecimento. Antes que você fosse alguém, mesmo ainda sendo pecador, Deus ele já tinha dado Jesus Cristo na cruz, beleza? Entretanto, é preciso que o ser humano, agora olha só, não é por merecimento, não é porque você merece, mas olha o que acontece. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos duas coisas nesse versículo. A gente pode perceber em João 3,16 o amor de Deus para o mundo, não é só para os cristãos, tá, gente? Para o mundo todo. Deus amou o mundo todo. Mas o que o mundo tem que fazer? Tem que crer, para que todo aquele que em Jesus crê não pereça. Então, Deus amou o mundo todo, mas se eu não crer nisso, de nada adianta. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que crê vai ter vida eterna, eu não. Então, entende, não é por merecimento, mas é por resposta. Deus nos amou antes, e aí a gente se vê diante de tudo aquilo, e a gente para e pensa: o que eu posso dar em troca agora? Como que eu vou responder a todo esse amor? Como que eu vou responder a todo esse amor de Cristo na cruz dando sua vida por mim, quando eu ainda nem existia? É essa a resposta que você vai dar, que vai dizer se você vai viver em salvação, vai ter vida eterna, ou se não vai ter. Beleza? Continuando. É preciso crer para responder a esse amor. 2.2. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte de justiça de Deus imputado ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu, Efésios capítulo 1, versículo 15. Pelo que ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. E aí o versículo fala de fé e fala de amor. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Porque segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Esse versículo aqui é muito bacana. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Mas não para por aí.
O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Eu falei aqui que fé está junto com obedecer. É algo prático. Sendo que, se a gente tem a fé, se a nossa fé cresce, o nosso amor um para com os outros também tem que crescer. Porque o livro de Tiago fala que não tem como a gente falar que ama a Deus se a gente não amar o nosso próximo. Que crente é esse? Que cristão é esse que passa longe passa perto do necessitado e não estende a sua mão para ajudar? Sabe que alguém no meio da sua igreja está precisando de algo e você pode ajudar essa pessoa e você não ajuda. Sabe aquela a parábola do bom samaritano? Que passa o levita, passa o sacerdote, passa outra pessoa, e aí quem para ajudar? Um estrangeiro. Então o samaritano parou para ajudar uma pessoa que estava no chão, necessitada. E o que ele fez? Levou para um hotel, deu de comer, deixou, pode gastar tudo aí, se alimenta, usa a melhor roupa, eu vou pagar tudo. Deu moradia para ele, deu tudo. Então um estrangeiro, uma pessoa que não era sacerdote ou levita, ele fez isso. Ou seja, é como se comparássemos, é como se pegasse uma pessoa lá de fora e fizesse as boas ações que a gente não está fazendo. E aí, se você ler o livro de Tiago, capítulo 2, se não me engano, ele faz essa comparação de uma pessoa ímpia com um justo. O ímpio às vezes tem mais amor revelado do que um justo. E aí a gente tem que equilibrar essas coisas. Nós temos que sim, estar na igreja, orando, buscando a Deus, mas nós temos que nos lembrar que nada disso vai fazer sentido se a gente não ter amor um com os outros, se não tivermos amor um com os outros. Porque como a irmã Cláudia falou, a igreja é o quê? Um corpo. Então, nós somos parte desse corpo. A mão não anda sozinha, o pé não anda sozinho, a boca não é ninguém se ela estiver sozinha, o dedo mindinho não serve para nada se ele estiver sozinho. Tudo tem que estar juntamente ligados no corpo. E a palavra fala que o cabeça é Cristo, é Ele que comanda a igreja. Então nós temos que nos unir uns aos outros em amor, em gratidão, em alegria. É assim que a igreja cresce saudavelmente. E aí Paulo está falando assim: ei, existe fé e existe amor. Essa correlação, é necessário que os dois andem junto. Porque não adianta você ter todos os dons do mundo, não adianta você falar em várias línguas, não adianta você curar muitas pessoas, fazer maravilhas, não adianta você sapatear no fogo aqui em cima, fazer tudo, tacar fogo aqui no altar, se você não ama seu irmão, se você não ajuda com o alimento, se você não escuta o seu irmão desabafar, se você não dá uma palavra de encorajamento ao seu irmão, não. 1 Coríntios capítulo 14 fala: ei, tudo isso vai ser em vão. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, o que Paulo fala? De nada serviria. Então, que vocês possam colocar isso no coração de vocês. Fé e amor tem que estar junto. Tópico 2.3: a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na palavra do bom samaritano, como eu citei, Lucas 10, do 25 ao 37, se vocês quiserem ler em casa. Lucas 10, 25 ao 37. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num texto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas necessidades, orar uns pelos outros,
e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos 13, versículo 10. Então o que a gente falou aqui, amor não é algo abstrato. O amor, ele não é algo apenas de boca. Eu te amo. Irmão, se você falar eu te amo o ano todo para aquela pessoa e sua atitude for contrária àquilo, o eu te amo não vai fazer efeito nenhum. O eu te amo vai se tornar vazio, é algo abstrato. Agora, se você juntar o amor verbalizado com o amor nas suas atitudes, cara, isso vai ter um potencial incrível. Isso vai fazer um efeito incrível. Então, se a gente começar a dizer eu te amo, mas também com nossas atitudes, eu estou orando por ti, pode desabafar, fale comigo, está precisando de alguma coisa? Cara, se preocupar, é esse amor um com os outros. Quando a igreja, ela começar a ter ciência disso, a ter conhecimento disso, e quando eu começar a exercer isso, nossa, vocês não vão precisar, a igreja não precisa de fazer muita coisa para o reino de Deus se expandir, porque quando o amor é praticado e a fé é praticada, as pessoas, Deus ele vai trazendo as pessoas automaticamente para a igreja. Foi como aconteceu em Atos, na igreja primitiva. Os irmãos eles se amavam uns aos outros de tal forma que eles vendiam suas propriedades, pegava o dinheiro e repartia, dava para os apóstolos repartir conforme a necessidade de cada pessoa. Então, a igreja primitiva, eles tinham amor um com os outros. A palavra diz que todos andavam no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo foco. Havia cura, havia milagre, ninguém passava necessidade. E o que Deus fazia? Enviava as pessoas que haviam de serem salvas. Ele enviava. Não precisa de muito esforço. Vou fazer isso, tem que fazer isso. A gente tem que salvar, tem que ir para a rua. Não, irmãos, pratique a fé, pratique o amor, e Deus vai fazer fluir com naturalidade todas as coisas. Porque não adianta nada ter uma igreja inchada e não ter qualidade. Não adianta nada ter uma igreja lotada, todo mundo aqui cheia, sem espaço para ficar, mas não tem um pingo de amor um pelos outros. Tem fofoca, tem disse-me-disse, um olhando o outro de baixo em cima, muitas pessoas com inimizade uma com a outra. Gente, Deus não quer isso. Deus não quer igreja lotada. Deus não quer, Ele quer cristãos servindo a Ele com todo amor, com toda... Gente, o evangelho é simples. A gente que às vezes complica tudo. Então, na lição passada a gente falou dos líderes que faziam coisas erradas, que usavam a igreja para benefício próprio. Agora a gente está vendo o Paulo que se colocava como pai espiritual. Ele amava a igreja, ele abria mão de todos os seus benefícios para ver a igreja desenvolvendo. E Paulo ele fala no texto que a gente leu, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 ao 10, ele fala que ele se lembrava constantemente da igreja por causa de 3 coisas, e a gente vai falar agora dessas 3 virtudes. Amém? Tópico 3.1. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Lembra do que eu falei no começo? São 3 coisas que toda igreja precisa ter: fé, amor e esperança. 3 coisas que todo cristão precisa ter: fé, amor e esperança. Tá vendo esse tripé aqui no celular? Quem não estiver vendo, inclina a cabeça aí para vocês verem. Tá aqui na frente da pilastra aqui, se vocês estiverem atrás. Ou melhor, tá vendo aqui esse pedestal? Que é melhor para a gente ver. Tá vendo esse pedestal? Esse pedestal, gente, ele só está em pé porque ele tem 3 pernas. Beleza? Se eu tirar uma perna dele, ele vai cair para um lado ou vai cair para o outro. Beleza? Ou seja, se eu tirar uma perna aqui, ele vai cair. Então é preciso que ele esteja com as 3 pernas para ele ficar em pé. Vocês pegaram isso?
A mesma coisa esse pedestal aqui do celular. Ele tem 3 pernas ali. Se tirar uma, ele já cai. Já era. E aí, que 3 pernas são essas? Que todo cristão precisa ter. E a fé, o amor e a esperança. Se o cristão não tem uma dessas 3 coisas, o que acontece? Ele cai. Se ele não tiver uma dessas 3 coisas, ele não permanece. Ele não fica firme. A fé dele vai durar só até um instante, mas depois ele vai desabar. Ele vai sair da igreja, vai abandonar Cristo, vai ficar fraco, vai ficar desanimado. Então, é muito importante, a gente vai ver agora por que é importante ter essas 3 coisas. Tópico 1, 3.1, as 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. O Jonas vai colocar aí para vocês. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E aí, lembra o que eu falei? Paulo, ele amava muito a igreja de Tessalônica, ele sempre lembrava da igreja, por quê? Por causa de 3 características. Por causa da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Então a gente vê fé, amor e esperança. Continuando. Sim, estou lendo lição 10. Continuando. Aos Coríntios, Paulo escreveu, 1 Coríntios 13. Eu gosto muito desse versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes, qual é? O amor. Vocês sabem isso. Falaram antes de aparecer ali, né? Muito bom. Então, existe a fé, esperança e o amor. Mas qual é o maior? O amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Vamos ver agora a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático, que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses, e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, somos encorajados a produzir frutos na igreja local, como reflexo da nossa fé. A gente já falou bastante sobre fé e acreditar. Vamos falar agora da virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 3, o apóstolo fala sobre o trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. O que quer dizer isso aqui? Gente, simbolizando, resumindo, algo bem simples. Por que você vem à igreja hoje? Por que você faz o que está fazendo aqui hoje? Por que você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus? Isso. Por quê? Por quê? Amém. Por que vocês fazem o que vocês fazem hoje? Por que quem toca Davi? Por que você toca bateria hoje? Por que você gosta? Mas por que tu gosta? Você poderia tocar bateria em outro lugar. Por que você toca aqui na igreja? Raíssa, por que você toca teclado aqui na igreja? Oi? Tá, mas por quê? Você poderia olhar a necessidade e não fazer nada. Mas por que você se prontifica a ajudar?
fazer para Cristo. Beleza. Gente, por que eu estou fazendo vocês refletirem nisso? Porque se vocês fizerem o que vocês estão fazendo e não tiverem amor no que vocês estão fazendo, gente, vocês vão fazer para homens, vai fazer para si próprio, ou aquilo não vai ter um propósito e você vai parar, vai desanimar por qualquer coisa. Na primeira circunstância que aparecer, primeira olhada que alguém te der, ou uma palavra maldita que alguém te der, você já vai desanimar, vai largar aquilo, vai chutar o balde, vai se estressar. Por quê? Você está fazendo sem o propósito. Qual é o maior propósito de a gente fazer todas as coisas? Amar a Cristo, amar a Deus. Por que você vem aqui na igreja? Porque você ama Cristo. Por que você tem que tocar, você gosta de tocar teclado? Porque você ama a Deus. Por que eu estou aqui em cima? Porque primeiramente eu amo a Deus acima de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Quem pode falar para mim? Com todo coração, entendimento, com toda a sua força. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente se pega fazendo algo só por fazer, sem amar a Deus, a gente tem que parar e revisar o porquê que nós estamos fazendo aquilo. A gente tem que dar um passo, voltar atrás e falar: ei, o porquê que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso? A gente tem que começar a ser intencional naquilo que a gente faz. Não vir ao culto somente por vir, não estar aqui somente por estar, não fazer as coisas de maneira mecânica, automática. Se eu limpo o chão, se eu passo o pano aqui na igreja, se eu passo o pano no piso, limpando, eu tenho que limpar com amor. Eu estou fazendo isso com maior amor ao meu Deus, porque Ele merece, Ele é digno, a casa dele merece estar limpa. E aí, gente, nenhuma afronta vai te parar, nenhum cansaço vai te parar, nenhuma circunstância vai te parar. Você vai ser constante, você vai continuar indo até o final e desempenhando bem aquilo. Então o que Deus tem para falar para a gente nessa noite: ei, tenha a virtude do amor, faça o trabalho do amor, como Paulo está falando em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. E agora, qual é a virtude da esperança? Para a gente terminar, o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar essa expressão, paciência da esperança, era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que enche o ser humano de alegria. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Então, gente, é muito importante a gente ver alguns versículos falando: traz de novo a alegria da salvação. Tem até um salmo que Davi fala isso: me faz ter novamente a alegria da salvação. Ou seja, ele não está pedindo a salvação de novo, mas ele está pedindo a alegria da salvação. Ou seja, ele sabe que ele está salvo em Deus, mas o que ele quer é que encher o seu coração de novo dessa certeza, dessa alegria, que essa alegria seja transbordante em todo o seu dia, em todo o seu momento, que essa alegria traga uma esperança acima de qualquer circunstância. E aí que essa alegria tem que permanecer em nossa vida. É difícil, porque a gente está preso nesse corpo, a gente é emocional, o ser humano é emocional, e o ser humano ele vive altos e baixos. Se chegar uma notícia ruim para você hoje, você já vai desmoronar. Mas o que você tem que se lembrar logo? Ei, existe uma palavra liberada sobre a minha vida. Ei, existe uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. E essa palavra diz que o Espírito Santo está comigo. Nossa, o Espírito Santo está comigo durante todos os dias,
até a volta de Cristo. Irmão, se o Espírito Santo está contigo, Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Não há circunstância, não há dificuldade. Isso aqui, o maior, pensa no maior problema que você tem hoje na sua vida aí. Pensa agora, traz à sua mente a maior dificuldade que tem hoje na sua vida. O maior problema que você quer resolver na sua vida agora. Pensou? Isso para o Espírito Santo, você resolve assim, no estalar de dedo. É pequeno para o Espírito Santo. É pequeno para o Deus que você serve. Não deixe isso sufocar a sua fé, o seu amor e principalmente a sua alegria. Não deixe isso sufocar a sua mente, o seu coração. Mas lembre-se que quem habita dentro de você e quem está contigo todos os dias, ele está sofrendo junto com você, ele está passando no fogo junto com você, ele passa na água junto com você, ele passa por qualquer dificuldade junto com você, ele está na prova junto contigo, todos os dias, todo minuto, todo segundo. Ele é maior e mais poderoso do que tudo na vida, tudo, e às vezes a gente esquece. Mas aí o que o salmista Davi está falando, traz-me de novo a alegria da salvação. Eu preciso trazer, relembrar de novo. E aí o que o apóstolo está falando, é necessário que o Espírito Santo nos encha de alegria e a gente possa suportar grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo Jesus. E isso tem que tocar o nosso coração. Vamos para a conclusão e a gente vai poder encerrar. Não, por causa do horário. A gente deixa para uma outra oportunidade. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Você ama a igreja que você congrega? Amém ou não amém? Com todas as dificuldades que possa ter, mas nós temos que amar a nossa igreja. Porque foi como eu falei no começo, um cristão maduro, ele não pode pensar só em si próprio, ele não pode pensar em somente receber, mas o evangelho é mais em oferecer. O que você pode entregar, o que você pode somar com esse corpo, chamado casa de oração. E aí, continuando, esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses nos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Irmãos, Cristo, quando ele foi para o Pai, ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo, mas ele deixou um poder liberado sobre a igreja, e ele disse, a igreja agora vai proclamar o meu reino, vocês serão embaixadores de Cristo. Então agora a igreja tem esse poder e esse papel fundamental na sociedade, no mundo, de carregar, ser porta-voz do Senhor aqui na terra. Então a igreja, muitos dizem que a igreja perdeu, não precisa mais vir para a igreja, perdeu o sentido. Não acredite nisso. Não pare de congregar junto com os irmãos, um com os outros, porque como o Itamar falou e outras pessoas falaram, aqui é a oportunidade que você tem para você reabastecer sua energia, para você amar uns aos outros, praticar a comunhão, para você ouvir uma palavra do seu líder, estar debaixo de uma liderança, para você ser acompanhado, orar pelos outros, onde muitos aqui vão se ajudar. Então, a igreja é essencial e ela é necessária sim para os dias de hoje e futuramente. Amém? Igreja não é coisa de careta e nem coisa do passado. Não acredite nisso. E ame a sua congregação. Continue amando. E lembre, só saia daqui, só vá para outra igreja, ou se você é visitante, só saia da sua igreja se Deus te direcionar. Amém? Porque Deus que te plantou aqui dentro. Não foi a sua vontade, não foi vontade de um homem, mas foi Deus que colocou aqui dentro. E Deus te colocou aqui por um propósito. Beleza? Não saia até você cumprir esse propósito. Fique de pé, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Paulo amava a igreja de Tessalonicenses, porque ela tinha 3 virtudes.
E aí olha para o pedestal e lembra das virtudes. Se eu não tiver uma dessas 3 virtudes, eu não vou ficar de pé. E qual eram as 3 virtudes? Fé, amor, esperança. Isso aí, excelente. Feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque ela traz esclarecimentos ao nosso coração, Pai. A sua palavra, ela nos ensina como devemos andar, como devemos caminhar, como devemos tratar o nosso próximo e tratar o Senhor também, Pai. A tua palavra nos ensina como devemos amá-lo, Pai, como devemos fazer tudo o que fazemos. Pai, coloque mais amor no nosso coração. Não amor de palavras, amor de... mais do que isso, também é necessário. Não amor teórico, mas um amor prático, um amor revelado. Pai, nos ensina a sentir a dor uns dos outros, nos ensina a perceber, Pai, quando uma coisa está errada, quando alguém está mal. Nos ensina, Pai, nos dê esse amor revelado a cada vez mais, porque não faz sentido, Pai, se a gente falar que ama o Senhor e a gente não amar e não praticar esse amor entre nossos irmãos. Deus, que o Senhor, Pai, possa colocar em nós, Pai, o amor pela nossa congregação local, pela nossa igreja local, que possamos desempenhar o papel que fomos chamados para desempenhar, Pai, e sempre tendo alegria na salvação, fazendo tudo com amor ao Senhor, sabendo para quem estamos fazendo e por que estamos fazendo aquilo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos intencionais no que fazemos. Nós te amamos, Pai, continue conosco, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus.